De volta ao seu programa, de volta à nossa série sobre os 10 mandamentos, hoje falando sobre o segundo mandamento. Muita gente participando, ótimas participações, um abraço para todo mundo que participou. Eu hoje não vou ler, mas como eu sempre digo, a discussão acontece aqui, mas acontece aí na segunda tela também. Então fica aí a discussão, é que hoje o assunto está muito intenso aqui e o nosso tempo está pouquinho, último bloco. Doutor Rubem Aguilar, deixa eu voltar aqui. Jairo, vou tentar resumir aqui mais ou menos a explicação super profunda que o senhor deu pra gente. Então, quando está escrito lá no mandamento, não faça imagem de escultura, cada vez que essa palavra é citada, são palavras diferentes que têm uma relação com um tipo de material. Pedra, madeira, ferro fundido, metal, enfim. Agora, o senhor explicou pra gente que existe uma frase que é dependente. Diz, não farás para ti imagem de escultura porque você não pode adorar essas imagens. Isso. E aí é que está o pecado, aí é que está a explicação do mandamento. Isso. Não, a quebra do mandamento. Não adorar essa imagem que foi construída, independente do material. A ênfase que está na adoração. Na adoração. À imagem. E não na imagem. Não no material, não na imagem. Então, se eu tenho lá... Estou citando Copacabana, um abraço para você que mora em Copacabana, no Rio de Janeiro, está assistindo o seu programa. Estou citando lá o Drummond, que está lá uma estátua dele. Se ele não é motivo de adoração, mas ele está lá como uma homenagem a um grande autor, não tem problema. Não tem problema. Desde que ninguém vá lá e adore o Drummond, não tem problema. O adorador estará transgredindo o segundo mandamento. Agora, quem construiu a estátua não tem nenhum problema, porque ele não construiu com esse fim da adoração. Veja que tem outro problema aí ao respeito disso. Não farás nada daquilo que está no céu e daquilo que está na terra. Mas Deus mesmo fez alguma coisa que está no céu. Ou seja, a sua natureza divina transferiu ao homem. O homem foi feito à imagem de Deus. Outro aspecto, nós estudamos na lição da Escola Sabatina, a presença de Deus se manifesta no santuário celestial, onde está o trono. E Deus disse a Moisés que faça conforme o modelo que havia apresentado. Então, esses aspectos nos levam justamente a muitos que querem contrariar a vigência dos 10 mandamentos, a querer indicar que os 10 mandamentos... Agora, Sim. Entendo. Agora é o seguinte, nesse aspecto, então, também não é um problema a imagem do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui pensando. Ou pode ser, porque algumas pessoas vão lá e adoram aquela imagem de Deus lá no Corcovado. Agora, se está ali somente para lembrar o Cristo Redentor, que nos redime do nosso pecado, não é um problema. A versão latina da Bíblia, naquele verso 4, onde se refere imagem de escultura, tem a palavra imago, que é imagem. Mas é que a palavra imago é também traduzida como imagem, como ideia, como imitação. Ou seja, o segundo mandamento está evitar imitação daquilo que é Deus, daquilo que está no céu, ou ter uma ideia, mas sempre para adorar. Nós não sabemos como era a figura de Cristo. Sim. E nós temos a imagem do Corcovado. Não sabemos se é uma imitação, mas se o espírito de devoção de uma pessoa vai e adora, estará transgredindo certamente o mandamento. Mas ter como lembrança para conhecer a vinda do Redentor, eu acho que é permissível. Não haverá nenhum problema a esse respeito. Agora, pastor Jairo, eu acho que é difícil a gente falar com alguém que a gente não está vendo. O ser humano é muito visual, né? Sim. Por que é que Deus colocou esse mandamento? E por que é que a gente não pode ter essa imagem e a gente adorar essa imagem? Porque está representando a Deus que a gente não consegue ver. Esse assunto é bem polêmico, eu imagino que nas redes sociais deve estar bombando, como a gente diz, né? Muito inteligente a discussão, inclusive. Porque mexe com a crença, né, de muita gente. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela na hora de abordar isso.
Mas assim, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé é algo abstrato e é muito difícil assim você viver nessa dimensão que Deus propõe na palavra, né? Fé é confiança, é dependência, é a certeza daquilo que não aconteceu ainda. E inclusive confiança e certeza daquilo que aconteceu que nós não vimos, né? Porque nós temos fé na Bíblia, entendemos por várias evidências que ela é a palavra de Deus, mas é um ato de fé você aceitar a pessoa de Cristo, você não conviveu com Ele, existem evidências para isso, mas então eu penso que você elaborar uma imagem ou ter algo visual a que se reportar é meio que uma fuga nessa relação de fé que Deus precisa desenvolver conosco. Um outro ponto, assim, por que não é possível nós adorarmos a imagens? Eu penso que por 3 razões essenciais. Em primeiro lugar, porque é um mandamento de Deus. E Jesus aqui em Mateus 5, 17 e 18, ele diz que ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. E ele disse que embora o céu e a terra passassem, nem um jota, nem um tio, nada deveria ser retirado dela. E você percebe todos os apóstolos, mesmo depois da cruz, obedecendo os 10 mandamentos. Então, em primeiro lugar, por que eu não devo adorar imagens? Porque é um mandamento. Se eu vou entender ou não, enfim, é pela fé que o justo vive, né? Mas Deus deu várias evidências, a gente pesquisando, pegando material, indo lá nos aplicativos que a Samila sugeriu, a gente tem recurso para descobrir. Segundo ponto, só existe um mediador entre Deus e os homens. E isso fica muito claro quando Paulo escreve a Timóteo na primeira carta, no capítulo 2, no verso 5. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o que isso quer dizer? Eu não posso me valer de Maria, de João, de Pedro, para chegar a Cristo ou para receber bênção de Deus. Embora tenham sido grandes pessoas enquanto vivos. Grandes exemplos. Por quê? Porque eles estão descansando o sono da morte. Quando a gente vai para Eclesiastes 9, verso 5, nós encontramos que o morto ele não tem emoção, ele não interage com o mundo real, nem com o mundo espiritual. E quando Jesus, lá em João 11, disse, quando Lázaro morreu e falou assim, olha, eu vou despertar do sono, é porque para Deus o sono é como a morte, ele está ali, está morto. E lá em 1 Tessalonicenses 4, você vai encontrar que quando Jesus volta, ele finalmente ressuscita todos os mortos. A solução para a morte é essa. Então eu não posso orar para um morto, claro, certo? É confiar no morto. Então são essas 3 razões. É um mandamento de Deus, só existe um intercessor entre Deus e o homem, e nós não podemos nos reportar às pessoas que já morreram. Wagner, me permite terminar esse aspecto. Quando nós falamos do segundo mandamento, focalizamos a atitude de adoração. Deus, com o segundo mandamento, quer evitar a adoração a imagens, que isso significa idolatria. O que é um ídolo? Veja, no original hebraico, a palavra ídolo é uma formação gramatical constituída de 2 partículas. El em hebraico significa Deus. É um substantivo comum. Dá para identificar qualquer Deus, mas dá para identificar o verdadeiro Deus. Agora, ídolo é Elil. Nessa palavra está o vocábulo El, Deus, e a outra partícula Elil, ídolo. O que é um ídolo? É aquilo que substitui a Deus. Tudo quanto substitui a Deus é um ídolo. Pode ser a figura de uma pessoa, pode ser a figura de um mártir. E aí não existe adoração a esse ídolo. Ou seja, Deus, com o segundo mandamento, quer evitar esse aspecto de idolatria. Qualquer outro Deus sendo adorado. Tudo que substitui a Deus é idolatria. Gente, muito boa a participação de vocês, aprendi muito, de verdade, e tenho certeza que você em casa aprendeu também. Quero agradecer, Dr. Rubens Aguilar, pela sua presença, espero que volte. Pastor Jairo, por favor, está em casa, volte mais vezes. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu agradeço esta oportunidade. Muito bom. Olha, amanhã a gente está de volta às 5 horas de novo com o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que isso significa? Quais são as implicações? Tudo isso amanhã ao vivo para você às 5 horas da tarde, não vai perder.